Você já parou para pensar o quanto Deus te ama? Você tem noção da grandeza do seu amor, a profundidade do seu amor? Por muitas vezes nessa vida nós procuramos diversos tipos de preenchimentos para preencher a nossa alma, preencher o vazio que existe dentro do nosso corpo, dentro do nosso coração. E por muitas vezes nós chamamos esse preenchimento, essa tentativa de preenchimento de amor. Mas essas coisas são mundanas, né? Elas são banais, elas são limitadas. E sendo limitadas, elas também têm carência, elas também têm sua data limite de funcionalidade. E às vezes, quando esse momento chega, nós nos sentimos desamparados e questionamos o amor. Questionamos se o amor existe. Mas você já parou para pensar que existe alguém que te ama de fato, que te ama de verdade? Esse alguém é Deus. A palavra, em diversos lugares do livro sagrado, expressa o amor de Deus sobre nossas vidas. Mas em 1 João 3,16 e Filipenses 2:6 fala sobre a maneira como Deus nos amou. João 16, como bem conhecido por todos, fala sobre o amor de Deus. Lá é dito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em Filipenses 2, versículo 6 em diante, até o versículo 8, diz que tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos, assim na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Existem outros textos que são tão brilhantes quanto esse e que explicam o amor de Deus. Mas o amor, o verdadeiro amor, ele não é um sentimento banal. Ele não é simplesmente uma relação entre duas pessoas, um sentimento, uma ebulição dentro do nosso coração. Não. O amor, ele é decisão e sacrifício. Decisão e sacrifício. E quando nós entendemos que decidir e sacrificar por alguém algo que nós temos, e quando nós entendemos que isso é amor, nós podemos entender o grande amor de Cristo, o grande amor de Deus. Porque ele deixou exatamente tudo o que ele tinha. Ele abandonou a sua glória, ele se desfez de tudo que ele tinha antes de encarnar como ser humano, deixou tudo para trás e se tornou homem, como nós, impuros, humanos sujos, humanos impuros, humanos pecadores, e ele se fez como nós, abandonou toda a sua glória, tudo que ele tinha. Isso é mais do que fascinante, não há palavras para explicar esse amor. Eu acredito que nenhum de nós conseguiríamos decidir se entre um filho e a esposa, ou entre a mãe e uma filha, ou entre um pai e um filho, entre um irmão e uma mãe, ninguém conseguiria decidir quem morreria nesse momento. Mas Deus, ele entregou seu único filho, perfeito, Deus como ele, santo, inerrante, perfeito, íntegro, todos os
adjetivos positivos que você consiga imaginar pertencem a Ele, e até mesmo adjetivos que sequer nós conseguimos pensar pertencem ao Senhor. E Ele entregou este Filho na cruz por mim e por você. O verdadeiro e maior sacrifício que existe. Matar um filho em prol de alguém. Isso é incompreensível. Incompreensível. Então, se você procura um amor, se você procura um amor que te preencha de verdade, considere isso. Pense no Senhor Jesus, pense em Deus, porque todos os amores deste mundo podem até ser verdadeiros, mas são limitados. E mesmo aqueles que de fato tentam te amar, ainda assim eles são limitados e eles podem falhar com você. Mas o amor de Deus, ele é infalível. Infalível. Ele não te abandona, ele é paciente, ele é longânimo, ele se estende infinitamente. Você não consegue entender isso. Antes de você nascer, ele já te perdoou. Depois que você nasceu, ele já estava te perdoando. E em todos os seus pecados, ele já contabilizou todos os seus pecados e te perdoou. Então, se você procura um amor verdadeiro, considere o amor de Cristo, porque ele abandonou tudo o que ele tinha por mim e por você. Pense nisso. Busque a Cristo enquanto ainda é tempo e dê uma chance para o amor de Cristo, porque eu tenho certeza que ele quer te amar e ele quer tocar o seu coração. Se você permitir, se você fizer uma oração e sinceramente aceitar o amor de Cristo, mesmo que você não sinta nada logo após a oração, eu tenho plena certeza de que Jesus, através do Espírito Santo, tocará o seu coração. Porque não existe ninguém mais interessado na tua salvação do que Jesus.